Epístola para a Duquesa de Brabante. Proêmio. Recebi de Vossa Excelência as cartas, pelas quais compreendi plenamente a piedosa solicitude para com o governo de vossos súditos, e a devota predileção que possuís pelos religiosos da nossa ordem, dando graças a Deus por ter inspirado em vosso coração tantas sementes de virtudes. Contudo, o que vós me pedisteis nas cartas para responder-vos acerca de algumas perguntas, resultou-me muito difícil fazê-lo, seja por causa das minhas ocupações, nas quais se incluem dar aulas, seja porque me agradaria que sobre estas questões pedisseis o conselho de outros mais peritos em tais assuntos. Mas porque considerei inconveniente parecer um ajudante negligente diante da vossa solicitude ou de ingrato diante da vossa predileção, procurei responder vossas perguntas propostas com a presente carta, sem prejuízo a melhores respostas. Artigo 1º. Vossa Excelência perguntou, em primeiro lugar, se vos era lícito impor tributos aos judeus durante algum tempo e em que quantidade. A esta questão se pode responder de um modo geral, que ainda que seja lícito segundo as leis jurídicas, que os judeus sejam ou fossem condenados à escravidão perpétua para a penitência de suas culpas, e que os senhores feudais pudessem tomar-lhes os bens como seus, do qual se devem servir com moderação, na medida em que nunca lhes subtraia o necessário à subsistência de suas vidas. Pois convém que também tratemos honestamente aos que se encontram fora da igreja, para que o nome do Senhor não seja blasfemado. Motivo pelo qual o apóstolo adverte aos fiéis com seu exemplo e que não ofenda aos judeus, aos gentios, nem a igreja de Deus. parece que se deve seguir o costume, tal como determina as leis jurídicas, de não exigir-lhes trabalhos forçados que não estavam acostumados a fazer no passado, porque aquelas coisas que são mais insólitas costumam perturbar os ânimos dos homens. Segundo este modo de moderação, vós podeis impor tributos aos judeus, segundo o costume dos vossos predecessores, desde que nada se oponha a isso. Parece, porém, do quanto que se pode deduzir das vossas perguntas seguintes, que a vossa dúvida era acerca de que os judeus de vosso ducado nada parecem ter, senão aquilo que adquirira por vício da usura. Por isso perguntais se não é lícito exigir-lhes algum tributo, como restituição do que daquele modo foi adquirido. Parece, pois, que se deve responder a isto dizendo que assim como os judeus não podem reter licitamente aquilo que obtivera mediante usura, eles também não poderiam reter com eles o que vós deveríeis receber deles, e por maior força de razão, não poderia reter, se tais bens tivessem sido extorquidos de vós ou de vossos antepassados. Se, porém, tais bens que de fato possuem foram extorquidos de outros,
Vós deveis restituí-los a quem os judeus deveriam ter restituído. Por conseguinte, se forem encontradas algumas pessoas das quais foram extorquidos tais bens, mediante o vício da usura, deveis restituir-lhes. Mas se não forem encontradas tais pessoas, vós deveis usá-los em obras de piedade, segundo o conselho do bispo da diocese, ou de outras pessoas honradas, ou também na utilidade comum da Terra Santa. Se houver necessidade iminente ou em utilidade dos pobres, não seria ilícito se vós exigisseis de novo tais bens dos judeus, com a intenção de usá-los segundo os referidos usos, observando o costume de vossos predecessores. Artigo 2º. Perguntastes em segundo lugar, se vós deveis punir com penas pecuniárias ao judeu que pecou, quando nada possua, senão por usura. Parece que se pode responder esta questão com o que já foi dito, segundo o qual convém castigar-lhe com penas pecuniárias, de tal maneira que não obtenha proveito de sua injustiça. Parece-me também que deveria ser punido com maior pena o judeu, ou qualquer outro usurário, do que algum outro, quanto mais se o dinheiro que se lhe tira não lhe pertence de nenhum modo. Pode-se também acrescentar-lhe outra pena sobre a pecuniária, para que com uma só pena não pareça suficientemente penado por deixar de possuir os bens que pertencem aos outros. O dinheiro da pena imposta aos usurários não pode reter-se, mas deve ser usado para os fins já ditos, se nada mais possuem que o obtido com usura. Se dissessem, pois, que seriam prejudicados pelos senhores feudais, impute-se este dano a eles mesmos, porque tais prejuízos provêm da negligência deles. Seria melhor que obrigassem aos judeus a trabalhar para ganhar o próprio sustento, como se fazem em algumas regiões da Itália, do que deixá-los enriquecer só com a usura, enquanto vivem ociosos, ou do que deixá-los defraudar seus domínios com os seus próprios interesses. Assim, pois, os príncipes, senhores feudais, são defraudadores por sua culpa em suas próprias rendas, sempre que permitam que os seus súditos enriqueçam só por meio de furto e do latrocínio. Estariam, pois, obrigados a restituir tanto quanto se lhes exigissem. Artigo 3º. Perguntastes em terceiro lugar, se é lícito aceitar dinheiro ou outro presente quando são oferecidos. Parece que se deve responder a isto que é lícito aceitá-lo, mas convém que o dinheiro assim recebido seja devolvido a quem é devido, ou de outra maneira como já se advertiu, que seja gasto segundo aqueles modos, se não possuem nada mais do que obtiveram por usura. Artigo 4º. Em quarto lugar, perguntastes o que se deve fazer com o dinheiro que sobra, quando receberdes do judeu mais do que o exigido dos cristãos. A resposta é evidente pelo que já foi dito antes. Pode ser por dois motivos que se requeira menos dos cristãos do que dos judeus. Porque talvez,
O judeu possuísse algo antes de praticar o lucro usurário. E em tal caso vos é permitido que ele o retenha se observada a mencionada moderação. E o mesmo parece que deve ser dito se eles extorquiram com usura aqueles que depois com boa vontade foram restituídos pelos judeus que prontamente se ofereçam para restituir o que ganharam com usura. Ou porque, talvez, ocorra que aqueles de quem receberam os bens desapareceram, seja porque morrera, ou porque mora em outras terras. E neste caso, eles mesmos devem restituir os bens. Se, porém, não aparecerem as pessoas às quais deveriam restituir tais bens, deve proceder-se conforme o já mencionado acima. O que é dito a respeito dos judeus deve ser entendido também com relação aos decavoraze, ou a quaisquer que insista no vício da usura. Artigo 5º. Em quinto, vós perguntastes acerca de vossos ministros e oficiais, se seria lícito vender ou emprestar tais cargos e receber deles alguma restituição pelo exercício dos ofícios. Parece que deve ser dito que esta questão apresenta duas dificuldades, das quais a primeira é acerca da venda dos ofícios. Sobre isso parece que se deve considerar o que o apóstolo diz, que há muitas coisas lícitas, mas que não são convenientes. Ora, como não entregais vossos ministros e oficiais nada por contrato de comodato, mas o poder temporal do ofício, não vejo razão contrária de que vos seja lícito vender tais ofícios, desde que tais vendas sejam feitas àqueles que vós podeis presumir serem úteis aos exercícios de tais ofícios, e que tais ofícios não sejam vendidos por um preço que não pudesse ser recuperado, sem agravar os vossos súditos. Mas não parece conveniente tal venda. Primeiro, porque ocorre frequentemente que aqueles que sejam mais idôneos para exercer ditos cargos de ofícios são os mais pobres, de modo que estes não podem comprá-los. E se forem ricos aqueles mais capazes para tal, não ambicionam tais ofícios, nem o desejam para adquirir lucros mediante tais ofícios. Logo, deduzir-se-ia que frequentemente em vossos domínios assumiria estes cargos os piores, os ambiciosos e amantes do dinheiro. E é provável que eles não só oprimam vossos súditos, mas que também não cuidem com fidelidade dos vossos assuntos. Por isso, parece mais conveniente que vós nomeeis para estes cargos homens bons e idôneos, ainda que tenhais que lhes obrigar a aceitar vossos ofícios, se for necessário. Porque, em razão da diligência e da bondade deles, seria mais proveitoso, tanto para vós, quanto para os vossos súditos, do que aquilo que vós poderíeis obter com a venda dos referidos ofícios. E foi este conselho que Moisés deu a seu sogro. Escolhe Disse: do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, seguros, incorruptíveis, e estabelece-os
como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgarão o povo em todo o tempo. A segunda dúvida desta questão refere-se ao empréstimo. Sobre isso, parece que é preciso responder que se concedem um empréstimo sob a condição de receber um cargo, sem dúvida o pacto é usurário, porque troca o poder do cargo pelo empréstimo. E nisso vós dais a eles a ocasião de pecar, e eles mesmos também teriam de se demitir de tal ofício adquirido. Se, porém, vós concedeis a eles tal cargo gratuitamente, e depois recebeis deles um empréstimo que puderam obter no seu ofício, isto pode ser feito sem nenhum pecado. Artigo 6º. Em sexto lugar, perguntastes se vos é lícito impor tributos aos vossos súditos cristãos. Com relação a isso, vós deveis considerar que os príncipes das nações foram instituídos por Deus não para conseguir seu lucro pessoal, mas para procurarem o bem comum do povo. Diz Ezequiel em repreensão a certos príncipes: Os chefes no meio dela são como lobos que despedaçam a presa, derramando sangue e destruindo vidas, a fim de obterem lucro. E em outro lugar diz o mesmo, o profeta: Ai dos pastores de Israel que se apacenta a si mesmos. Não devem os pastores apacentar o seu rebanho? Vós vos alimentais com leite, vos vestis de lã, e sacrificai as ovelhas mais gordas, mas não apacentais o rebanho. Por isso foram constituídas as rendas dos senhores feudais, para que os príncipes, ao viverem delas, não explorem aos seus súditos. E por isso o mesmo profeta diz, ordenado pelo Senhor, que tal será a sua propriedade em Israel, para que os meus príncipes não voltem a explorar o meu povo, mas deixem a terra à casa de Israel e às suas tribos. ocorre que às vezes os príncipes não têm o suficiente da renda para defender a terra e para outros assuntos que podem iminentemente aparecer. E em tal caso é justo que os súditos mostrem como podem conseguir para a utilidade comum de todos. E é neste sentido que em alguns países os senhores das terras seguiam um antigo costume de impor tributos aos súditos sobre algumas colheitas, que se forem moderados, podem ser exigidos sem risco de nenhum pecado. Porque, segundo o apóstolo, Quem vai alguma vez à guerra com os seus próprios recursos? por isso o príncipe que luta pelo bem-estar comum pode viver dos recursos comuns e tratar dos negócios públicos com os bens comuns, seja por meio de impostos ou por meios extraordinários,
Se faltarem ou forem insuficientes, os recursos são recolhidos de cada um. E a mesma razão serve para os casos de emergência, que exijam grandes gastos por utilidade comum ou por a conservação da honestidade do príncipe, sempre que não forem suficientes as próprias rendas ou os impostos estabelecidos. Por exemplo, no caso de que os inimigos invadam o país ou surja algum caso similar. Desta maneira, nestas circunstâncias, os príncipes das terras podem exigir dos seus súditos, além dos impostos estabelecidos, outros para a utilidade comum. Se exigirem além do que foi instituído, só por causa da sua avareza ou por causa das desordenadas e exorbitantes despesas, neste caso, isto não é de nenhum modo lícito. Por isso João Batista disse aos soldados que se aproximava: A ninguém molesteis com extorsões, não denuncieis falsamente, e contentai-vos com o vosso soldo. Pois as rendas dos príncipes são como os seus soldos, com as quais devem ficar contentes, para que não exija nada mais além, exceto no caso da utilidade comum, segundo o que foi exposto. Artigo 7º. Em 7º, perguntastes o que deveis fazer se os vossos oficiais extorquirem de vossos súditos, sem nenhum direito, algo que venha a parar em vossas mãos. Sobre isso a resposta é fácil, porque se chegarem às vossas mãos, deveis restituir a pessoa, se é possível, ou gastá-lo em obras de piedade, ou mesmo por utilidade comum, se caso vós não podeis encontrar as pessoas certas. Se não chegarem às vossas mãos, deveis obrigar vossos oficiais a igual devolução, mesmo que não conheçais aquelas pessoas a quais foram prejudicadas, para que eles não tirem lucro com a sua injustiça. Além disso, deveis castigá-lo com maior rigor, para que outros, no futuro, abstenham-se de fazer o mesmo, porque, como diz Salomão, Golpeia o zombador, e o ingênuo tornar-se-á sagaz. Artigo 8º. Por último, perguntastes se é bom obrigar aos judeus em vossa província a levarem um sinal que os distinga dos cristãos. A resposta é clara, pois segundo o Estatuto do Conselho Geral, os judeus de ambos os sexos, em todas as províncias dos cristãos, e em qualquer época, devem distinguir-se com alguma vestimenta das demais pessoas. Isso também o determina a própria lei dos judeus. Como, por exemplo, adornar a sua indumentária com franjas pelos 4 ângulos dos mantos, pelos quais os outros os reconheçam. Estas são, ilustre e religiosa senhora, as respostas que posso dar às vossas questões no presente momento. Com elas, não quero impor a vós minha opinião, mas vos aconselho ter em conta as opiniões de pessoas mais peritas no assunto. Siga bem vosso domínio por longos anos.